Se você opera no mercado de Forex, você já reparou que ele fecha na sexta-feira à noite e ele só volta a abrir lá no domingo à noite. Existe esse salto temporal no preço que divide uma semana da outra. Durante esse período, o mercado ele fecha completamente. Não existem negociações, não tem como você abrir nenhuma ordem. O mercado está completamente fechado. Mas você já parou para pensar que talvez exista segredos do price action escondidos por trás desse salto temporal? Será que existem algum protocolo, alguma coisa que eu posso fazer que vai me ajudar para a próxima semana? Que vai fazer eu colher melhores resultados na próxima semana? Bom, se eu te falar que existem sim algumas maneiras de você aproveitar esse tempinho que você tem no sábado, no domingo, para poder fazer coisas que vão te ajudar na próxima semana de operação. Então eu vou tratar desde o price action, coisas que você vai ver no gráfico, até coisas que você vai fazer fora do gráfico que vão te trazer melhores resultados na próxima semana, onde a gente vai alinhar as nossas expectativas de acordo com o price action da semana passada, de acordo com o que aconteceu durante esse fechamento. E a gente vai projetar isso para a próxima semana. Então, se você quer de fato se tornar um profissional do mercado, fica aqui comigo que você vai aprender nesse vídeo como que você pode usar esse tempo que você tem ali no mercado fechado para poder conseguir melhores resultados na próxima semana de operações. Então é isso. Vai lá pegar sua aguinha e seu caderno para anotar todas as informações importantes e bora para aula. Show. Então, pessoal, por que o mercado ele fecha? Bom, o mercado ele fecha porque o Forex ele depende de liquidez institucional, ou seja, de bancos operando e também, inclusive, de bancos entre outros países, né, em diferentes países, para que a liquidez ali seja gerada, que tenha liquidez suficiente para o preço se mover. Então não faz sentido manter o mercado aberto durante o final de semana, no qual os bancos têm ou uma menor atividade, ou então, em sua grande maioria, estão fechados. Tá? Então só faz sentido mesmo manter eles abertos durante o período no qual o banco está ali em um dia útil, onde ele tem trabalho, onde ele está operando, né? Então é por isso, é um motivo bem simples, tá? Mas muita gente não sabe, mas é simplesmente por isso. E é o seguinte, o mercado ele fecha ali no final da tarde da sexta-feira, porque é o horário em que o último banco importante, o único banco relevante dos Estados Unidos fecha, e ele abre à noite para a sessão asiática no Forex, tá? Então lá às 6, 7 da noite, dependendo do fuso horário, para a sessão de Sydney, ok? Então Sydney abre o mercado ali no domingo, na sessão asiática, depois vem Londres, depois Nova York na segunda-feira, tá? Então é por isso que o mercado ele fecha e essas são as sessões responsáveis. Vamos falar então aqui do gap que a gente tem entre uma semana e outra. Talvez se você olhar o ativo puro do Forex, ou seja, ali o Euro USD, você vai notar um gap diferente do verdadeiro, ou também às vezes você não vai notar gap nenhum. Mas um gap entre semanas, ele existe, ou seja, né, o gap de abertura. Por quê? Existem alguns outros mercados que continuam abertos durante esse final de semana e acontecem coisas no mundo. E o mercado, ele tem um sentimento, tá? O mercado, ele antes de vir aqui se tornar preço, existe o sentimento de mercado. Será que os participantes, eles estão esperando uma alta ou uma baixa? Será que aconteceu algum evento durante esse final de semana que faz o dólar se desvalorizar perante outros ativos? Então, por causa do sentimento de mercado em si e de alguns outros mercados que continuam abertos, a gente tem um gap no início da semana. Não são todas as semanas que a gente tem um gap relevante, ou então que a gente consegue ver realmente um gapzão, assim, uma diferença nítida, mas quase toda semana a gente tem um gap. E ele é uma região interessante de se anotar, mas é uma região que a gente só vai conseguir pegar ela no domingo à noite, quando o mercado voltar a abrir, aí a gente vai ter o gap, ok? Mas é uma região importante, que se você fizer o seu pré-trade ali, então durante a sessão asiática, tá? Então se você opera na manhã da segunda, por exemplo, e você vier fazer toda essa rotina de pré-trade que eu vou passar aqui para vocês no domingo à noite, tá? Que é o melhor horário na minha opinião, você vai ter a informação do gap e já vai poder planejar também a partir dali, tá? Então vamos lá, o que seria esse gap, né?
como eu expliquei, ele é só um espaço, um vão, igual vocês podem reparar aqui. E aqui do outro lado também um gap, é um vão, olha só, entre dois candles. Isso é um gap, beleza? Entre os corpos dos candles, olha só. Como é que permanece um espaço aberto aqui. Aqui na frente a gente também tem outro exemplo de gap. Okay? Mas o gap que eu quero me referir aqui é o que acontece entre uma semana e outra. Então, esse aqui é o candle do domingo, o primeiro candle de 1 hora do domingo. E esse aqui é o último candle de 1 hora. Nesse caso, foi na quinta. Por quê? Na sexta-feira foi feriado. Mas normalmente vai ser na sexta, né? Então, esse aqui poderia ser o último candle da sexta. E pegando a informação do fechamento aqui do candle da sexta e da abertura do candle do domingo, às vezes a gente pode ter um gap. Esse gap ele pode servir de duas maneiras, ok? Ele pode servir como alvo para o preço. Então, ele faz o seguinte movimento. Ele abre, se distancia do preço e depois ele usa esse alvo como João Liquidity, que a gente chama, que é o nosso alvo, faz toda uma movimentação retornando até esse gap, ou então ele faz uma movimentação se apoiando nesse gap, tá? Ele começa aqui, olha só, vem aqui usando essa região, nesse caso é um gap de alta, segurando como suporte para expandir o preço para cima e atingir alvos de preço lá em cima, ou então também pode acontecer o contrário, né? Ele pode já iniciar fechando esse gap e continuar aqui para baixo usando o gap como região. Então ele é um ponto interessante de você olhar no preço, de você manter ali no seu gráfico, não como base da sua operação. Então você não vai basear as suas operações no gap, mas sim como uma confluência, como uma coisa a mais. Então se eu fosse pegar uma operação de venda aqui nesse caso, eu poderia pegar com o seguinte objetivo. Eu acho que o preço está só limpando a liquidez ali nos topos, ele vai retornar para outra ponta do range aqui embaixo. Então, esse seria o meu principal motivo. E esse gap ele estaria puxando esse preço para cá também, para a mesma direção. Então, ele serviria apenas como o quê? Como uma confluência para mim. Então, para isso que eu particularmente mantenho o gap aqui. Perfeito, pessoal? Então, entendido isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é analisar a correlação. Tá? E o que seria isso? Esse aqui é o EURUSD, ok? Só que no ativo 6E1, exclamação. E por quê? Se eu vier aqui no EURUSD, tá? Olha só, a gente não percebe esse mesmo gap aqui. Tá vendo? A gente não percebe esse mesmo gap aqui de abertura aqui de alta. Tá? Porque esse gap ele vem mais a existir nesse outro ativo aqui, ó, que é o 6E1, exclamação. Aqui você percebe esse gap, um pouquinho de diferença no price action também, porque o Forex ele é um espelho desse par aqui, desse ativo 6E. E a correlação dos dois, nesse caso, seria o DXY, o índice dólar. Você vê que também existe um gap aqui, olha só, um gap do DXY, né? E aqui o gap do EURUSD. O que acontece? O DXY, quando ele desce, o EURUSD ele sobe. Quando o EURUSD ele sobe, o DXY desce. Então eles são ao contrário, né? Quando um vai em uma direção, o outro vai em outra direção. Tá? O gap daqui também vai ser relevante de você analisar. Porque como ele é um ativo que, mesmo que seja correlacionado, ele ainda tem uma pequena diferença. Ele é outro ativo. Então o gap aqui ele pode ser um pouco diferente. Aí esse gap ele também pode servir, tá, como algo útil para a gente, no price action, para a gente poder seguir nos próximos dias da semana. Tá? Então você vem aqui analisar os dois gaps para poder fazer o que? O frame, né, das suas operações, das suas ideias de trade com base nisso. Não com base nisso, mas confluenciando com isso. Então é uma coisa que pode ser que seja relevante para vocês, tá? É uma coisa que existe e é interessante de se notar. Ok? Então vamos lá para a nossa próxima dica. Bom, então eu estou aqui no EURUSD já para a nossa próxima dica, no gráfico diário, ok? E aqui você não precisa se preocupar se é 6E, se é DXY, aqui é o EURUSD mesmo comum, ok? A gente vai estar observando aqui pelo gráfico diário como foi a última semana e se a gente tem alguns pontos chaves, né? O que a última semana fez? Para traçar a máxima e a mínima também da última semana, entender também o order flow da última semana. Vamos lá, a gente vai passar por isso. Olhando aqui a última semana, a gente vai olhar esses últimos 5 candles aqui, que representam o candle da última semana. Qual foi a máxima, né? A máxima mais alta e a mínima mais baixa. A nossa máxima, então, foi essa, e a nossa mínima foi essa aqui. Ok? Então, imaginando, né, que se eu estivesse aqui atrás, na segunda-feira anterior, eu iria olhar para esse range aqui, dessa máxima
e dessa mínima. Agora eu vou tentar compreender mais ou menos o que que essa última semana ela fez, tá? O que que essa última semana ela fez pra gente? Qual o viés que a gente pode ter para segunda-feira? Isso a gente vai estar olhando lá no domingo à noite. A gente não vai, né, literalmente esperar o que é da segunda-feira aqui se formar para a gente entender isso. A gente vai como se, eu quero que vocês excluíssem esses candles aqui e vamos olhar para cá. O que que aqui fez? O que que a última semana fez, né? Será que a gente é bullish? Será que a gente é bearish? Primeiro vamos olhar para como que está o candle, né, dessa última semana. Para isso a gente pode ir lá no candle semanal e ver, ou então a gente pode pegar aqui simplesmente a informação, ó, da abertura do primeiro dia com o fechamento do último dia. Aí tudo que ficar para cima é o pavio de máxima, tudo que ficar para baixo é o pavio de mínima. Já é uma visão que você pode ter. Aqui eu já percebo que ele é um candle que deixou pavio aqui de baixo, né? Deixou um pouquinho de pavio em cima e que rejeitou ainda dentro de uma Fair Value Gap aqui. Tá vendo? E depois fez um Incentive to Delivery aqui e segurou como order block essa região aqui, desses dois candles aqui da segunda, da terça, né, para cima e terminou apontando para cima, ou seja, um candle martelo, digamos assim, no qual a gente ainda tem espaço para subir. Então, o que é que eu vou compreender nesse começo, né? Eu vou compreender que para segunda-feira, provavelmente, ou até para terça, a gente vai querer ver um preço subindo, um price action de alta. A gente tem essas informações e a gente vai considerar essas informações na segunda e na terça, ok? Para o nosso price action da próxima semana. Não é para fazer frame de ideias ainda, ou seja, eu quero que o preço vá na máxima e reverta, ou eu quero que o preço vá aqui e reverta, ou que ele faz isso, ou que ele faz aquilo. Não, isso a gente vai descobrir conforme a gente vai tendo mais informações durante a segunda, ok? Então não é para você planejar operação nenhuma no domingo. Não é para fazer frame de ideias, de trade no domingo, pré-mercado. É só para poder marcar pontos interessantes, pontos relevantes, entender mais ou menos o que aconteceu na semana passada e jogar isso para essa próxima semana. Não como um bias, não como um viés, não como um alvo, não como uma operação. Mas simplesmente anotar de fato o que aconteceu e compreender isso, ter isso na mente. Tá? Na segunda, então, eu iria estar abrindo lá a sessão de Nova York e aí eu ia olhar para trás também aqui nessas anotações que eu já fiz no meu domingo, entender o que pode acontecer, quais foram os alvos que ele já cumpriu, quais que ele não cumpriu, aonde ele foi, aonde ele não foi, o que tem, tá, para a gente poder fazer ainda. Bom, nessa mesma pegada aqui, a gente vai também observar, né, aqui pelo próprio candle diário, a gente pode aproveitar para poder compreender mais ou menos, tá? Tudo aqui não é viés, mas o weekly profile que a última semana seguiu. Então, se for um weekly profile de alta, de baixa, se for um weekly profile lateral, eu já fiz um vídeo falando sobre weekly profile aqui no canal e tem muitos tutoriais também sobre weekly profile. Então, eu não vou explicar exatamente o que é um weekly profile, mas se você opera SMC ou ICT, você já deve saber o que é weekly profile, né? Eu acho que é um requisito, é um pré-requisito de todo trader ter isso na base. Então, nesse daily profile aqui o que a gente teve, né? A gente não teve nada, basicamente. Foi um daily profile de range, tá? Então, essa foi a característica da semana passada, essa foi a narrativa da semana passada. Mas a gente teve o quê? Um Monday High of the Week e um Tuesday Low of the Week. Pontos que eu vou ficar ligado nessa mínima, nessa máxima. Beleza? Existe uma máxima. Se eu estou vendo um price action de alta, a máxima ela é fraca e a mínima forte. Se eu estou vendo um price action de baixa, ou seja, né, um order flow de baixa, eu tenho uma máxima forte, uma mínima fraca. Isso já é uma informação a mais para mim, que eu posso anotar aqui no meu gráfico ou em outro caderninho já no domingo e que vai me auxiliar. Ok? Mas é isso, é só para anotar o weekly profile anterior. Não é para fazer expectativa, não é para falar, eu quero ver um daily profile, um weekly profile de baixa ou de alta na segunda ou na terça. Não é para fazer isso, é só para anotar as informações e manter ali, né, a coisa simples. Ok? Então, de price action, pessoal, é isso, é simples mesmo, é para ser. São só essas informações que a gente vai estar olhando aqui, que a gente vai estar observando, tá? E eu posso fazer até agora na prática aqui com vocês. Então, já que abriu aqui, é o próximo que ando
Aqui o próximo candle diário, que já é da próxima semana. Hoje é domingo à noite que eu tô gravando isso aqui na abertura, tá vendo? Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer literalmente as coisas que eu falei que é para vocês fazerem. Então a gente pode ir ali no outro ativo, ver se a gente tem alguma coisa. Como você pode ver, a gente não teve nada ainda. Ele não tá aberto, literalmente. Aí só vai abrir daqui a 1 hora ainda, né? Porque o Forex ele inicia 1 hora antes. Mas às 18 horas eu vou voltar ali para ver se a gente vai ter algum gap, alguma coisa. Mas a gente pode vir aqui, identificar algumas coisas no diário. Identificar o que o preço fez aqui. Olha só, ele fez um price action de baixa, né? Qual foi o nosso range? A gente teve um Monday High of the Week, Wednesday Low of the Week. Tá, então a mínima foi aqui na quarta. Se eu tô esperando alguma coisa, eu tô vendo um price action de baixa, eu já tenho a seguinte informação de que essa máxima aqui é uma máxima possivelmente forte e que essa mínima é possivelmente fraca. E é isso, tá? Eu posso ter um acúmulo de liquidez aqui embaixo pra gente voltar a descer. Não tô dando bias, não tô fazendo frame de operação, eu só tô pegando a informação e tô anotando aqui. Então se eu quero anotar isso, eu vou deixar o topo marcado ali, eu já vou entender, tá? Que é um topo forte, que foi essa análise que eu fiz. Beleza? Então é isso, basicamente. Vamos lá para nossas próximas dicas. A nossa próxima dica mora aqui nessa aba muito importante, se chama aqui calendário econômico, pessoal, nossos eventos. Tá? Então vamos olhar aqui os eventos que a gente tem de 3 estrelas no dólar, que são os mais importantes. E o que é importante a gente ver aqui logo de cara é que a nossa sexta-feira é non-farm payroll. Então, olha só, já vamos ir ajeitando a nossa expectativa para essa semana logo agora, para a gente não ser pego em surpresas. Essa parte emocional também é muito importante. Então, o que eu vejo aqui no payroll na sexta-feira? Existe todo um protocolo que eu passo na minha mentoria, tá? Sobre isso, sobre calendário econômico, sobre quais dias operar, quais dias não operar com base também no calendário econômico, no price action apresentado na segunda. E aqui é o seguinte, essa sexta-feira eu não vou operar antes do payroll. E aqui a quinta também esquece, eu não vou operar. Tem, além de ter PMI, no final daqui zona de Nova York, é o próximo dia é payroll, eu não vou operar esses 2 dias. Qual dia que eu posso operar? Talvez eu opere a terça-feira. Então olha só, eu já venho ajustando. Eu vou ficar de olho no price action, eu vou. Mas eu vou tomar muito cuidado com a segunda, eu vou tomar muito cuidado com a quarta. O dia que eu preciso ter menos cuidado é com a terça. O dia que eu não vou operar de forma alguma é a quinta. E o dia que eu preciso ter muito cuidado é a sexta. Então eu já estou alinhando a minha expectativa para essa próxima semana que está vindo. Já estou trazendo aqui à luz as informações, né? De dias que eu vou operar, de dias que eu não vou operar. Dias seguros, dias não seguros. Isso tudo para quê? Para me deixar mais esclarecido. E já me preparando, né? Já estou me preparando aqui para a próxima semana. Tá? Então, pessoal, isso é fantástico, tá? Fazer isso aqui. Muito importante você preparar a sua semana antes, fazendo essas 2 etapas. Tá? Essas 2 etapas que eu mostrei aqui para vocês. Só isso já vai fazer muita diferença. Você vai ter 2 informações muito importantes: tempo e preço. É isso. Ok? Expectativa alinhada para você poder meter marcha. É simples, é simples. Você vai falar, ah, não deve funcionar, é muito fácil. Pois é, mas é o simples que funciona. Então, foque no básico. É isso, pessoal. Valeu, falou e fui. Tamo junto, pessoal. Link tá na descrição aqui, contatos também na descrição. E tamo junto.